Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que tá aqui na área? Tio Aprígio, fazendo aquela perguntinha fofinha, básica. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Eu já vou pedir já para a produção ir para o nosso próximo slide. E vou pedir uma gentileza, por favor, abra essa imagem aí para que esse aluno possa se apropriar desse conhecimento. Então, qual é o nosso objeto barra conteúdo que a gente vai falar hoje? Como as células se alimentam. Talvez você pode estar se perguntando, peraí, Aprígio, a célula se alimenta? Isso mesmo que você acabou de ouvir, Paquito e Paquita, monstrinho e monstrinha do meu coração. Mas vou pedir mais uma vez para a produção abrir e vamos ver o que é que a gente pretende construir com você, edificar com você, que é compreender que nós precisamos comer e beber, a fim de quê? Sobrevivermos. E o mesmo acontece com as nossas células. Vê que coisa mais fofa, gente. A célula também precisa comer e beber. Usando um processo chamado, guarda esse nome, não esquece, por favor, endocitose. Vou repetir para quem não tenha dúvida. Endocitose é o processo que a gente chama quando as células estão se alimentando, estão introduzindo nutrientes, tanto na forma sólida como na forma líquida. E aí, volta isso, essa turma da produção, fiquei todo arrepiado, gente. Eles são precisos. Elas ingerem nutrientes, líquidos, proteínas e outras moléculas importantes para a manutenção de suas atividades. Então, volta aqui comigo, produção, então não esquece. Endossimbiose. Desculpa, endossimbiose não. Endocitose. Eu não sei por que a gente tocou esse nome de endossimbiose. É endocitose. Então, presta atenção. Mas eu espero que você não caia no mesmo erro que tio Aprígio está caindo. Endocitose. Então, esse fenômeno diz respeito ao quê? Ao processo nutricional promovido pelas células. Então, vamos ao que interessa, por favor, produção. Vamos para o nosso próximo slide. Então, o que seria uma definição mais pedagógica? O que seria a endocitose, no caso? A endocitose, ela está associada justamente a esse processo. Processo por meio do qual o material que está no exterior da célula é levado para o seu interior. Então, você vai ter substâncias que podem ser proteínas, que podem ser moléculas que são necessárias, que são importantes para a nutrição da célula, que está lá no meio extracelular, e vão ser levados de forma ativa, ou seja, com gasto de energia, para dentro da célula. Então, a endocitose tem uma importância singular para uma vida saudável da célula. Se você sair daqui já compreendendo isso de forma muito clara, de forma muito cristalina, você está nesse momento saindo do reino da necessidade para o reino da liberdade. Você está tendo uma emancipação crítica para entender o processo nutricional das células e como isso vai impactar a vida do organismo como um todo. Não importa se você está lidando com um organismo unicelular ou com um organismo pluricelular. Vai ter uma relação íntima, visceral e proximal dentro dessa perspectiva da endocitose. Ainda bem que eu não errei mais. Vamos embora, produção, para o nosso próximo slide. Vê que coisa mais fofa você olhar esse esquema aí. Por favor, produção, abre essa imagem. Preste atenção na endocitose. Então, a endocitose ela pode ser dividida em dois grandes momentos. A fagocitose e a pinocitose. E aí você pode estar se perguntando, e qual seria, Aprígio, a diferença de uma e de outra? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Por favor, produção, volta aqui com o tio Aprígio. Se liga nessas informações para que ninguém tenha dúvida. Vocês viram que a gente disse que a endocitose tem uma relação íntima no processo nutricional, ou seja, o recrutamento de moléculas, de substâncias que estão no meio extracelular, que necessitam, carecem ir para o meio intracelular. Se você compreendeu isso, você está indo para um caminho virtuoso de transformação, para que você se torne cada vez mais interessante. Por quê? Conhecimento, ele é justamente para esse momento, para gerar em você uma insatisfação positiva, ou seja, você sempre querer mais e melhor. Se já está gerando isso em você, essa inquietação de você querer conquistar e aumentar o teu repertório intelectual, a gente está indo no caminho positivo. Mas eu gostaria, de forma redundante, chamar a atenção de vocês sobre essa informação que eu vou dar. Quando eu penso na célula comendo, a célula digerindo, a célula introduzindo algum nutriente para dentro dela, ela precisa fazer digestão. Para quê? Para fazer com que aquela molécula, que aquela substância se torne apta a ser absorvida por ela. E como é que ela faz isso? Existe uma organela, existe uma estrutura
Existe como eu falei, uma organela chamada de lisossomo. Então guarda essa palavrinha, lisossomos. É uma organela celular que tem a função eu posso dizer assim com muita tranquilidade que a função dela é como se fosse o sistema, entre aspas, digestório da célula. É mais ou menos isso. Ela vai dar a capacidade para que a célula quebre essa molécula, quebre esse nutriente, para que ele se torne apto a ser absorvido por ela. Vê que coisa legal. Então os lisossomos têm a função de quê? Promover a digestão intracelular da célula. E ele se forma a partir do quê? A partir do complexo golgiense. E lembre-se, gente, da onde vem essas enzimas, porque lá nesse lisossomo vai ter enzimas, que são proteínas, que têm a função de acelerar, justamente acelerar a quebra dessas moléculas, dessas substâncias. Vem lá do retículo endoplasmático glandular ou rugoso, que migram, eles são lá transportados, são produzidos lá, migram lá para o retículo endoplasmático, formam uma vesícula, que daí justamente vai dar a estrutura necessária para vai dar subsídio necessário para se formar os lisossomos. Esses lisossomos com essas enzimas dentro dele vai promover justamente o processo de digestão intracelular. Talvez no primeiro momento você esteja meio assim confuso, tentando entender, é só você compreender uma coisa de forma bem palatável, bem didática. É entender que lisossomos, ele tem a função, é uma organela que tem a função de promover a digestão intracelular. Do quê? Das moléculas, das substâncias que são ou fagocitadas ou pinocitadas. E aí eu vou explicar qual é a diferença entre fagocitose e pinocitose. Sempre pense em fagocitose quando a célula está englobando, quando a célula está comendo algo que é o quê? Sólido. E que também tenha seja uma macromolécula, seja uma molécula maior, mais grande, de maior proporção. Se for uma molécula de maior proporção e ela tiver a sua consistência, a sua formação sólida, eu estou diante de um processo que a gente chama de quê? Fagocitose. E que daí, claro, pelo processo aqui vai se formar o fagossoma. Esse fagossoma vai justamente onde essa molécula vai ser quebrada para que ela esteja apta para ser digerida. E quando acontece a pinocitose? Simples. É quando essa captura, esse englobamento vai ser de uma partícula menor e que vai ser líquida. Então, pinocitose é quando vai ocorrer o processo de englobamento, de introdução para dentro da célula de uma molécula em estado líquido e em suas proporções menores. Perfeito? Se você saiu daqui compreendendo esses dois grandes momentos no processo que diz respeito à endocitose, você já está indo por um caminho extremamente virtuoso. Então, não esquece que endocitose, ou seja, essa introdução, esse englobamento, vai se processar ou por fagocitose ou por pinocitose. Se você não esquecer disso, repito, você está indo por um caminho extremamente relevante de transformação do teu intelecto. Por quê? Porque você está aumentando o teu repertório e teu arsenal intelectual. Perfeito. Por favor, produção, abre essa imagem de novo para que vou pedir para a produção voltar mais uma vez, abrir a imagem para que você se aproprie, né, de todo esse modelo que vocês vendo aí. Volta agora de novo comigo e já vou pedir para a produção fazer melhor. Abre logo na outra imagem já, produção. Que aí eu trouxe um exemplo, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo que é bem interessante, que é a da ameba. A ameba, por exemplo, é um organismo unicelular, um protozoário, que ela está aí mostrando, ela está fazendo um processo de fagocitar. Ela está pegando uma partícula sólida, por isso que eu estou chamando de fagocitose, e aí ela tem uma estrutura que você pode ver aí que parece meio sem forma, né, amórfica. Essa membrana dela, ela se modifica para poder capturar, englobar esse nutriente, essa molécula, essa partícula aí que vocês estão vendo, sólida. Por isso que fagocitose. E essa estrutura é chamada de pseudópodos, que seria o quê? Falsos pés. Guarda essas informações, paquitos e paquitas, no meu coração. E aí vai todo aquele processozinho fofinho que vocês estão vendo, ó. Os fagossomos, aí entrou lá, tem lá os lisossomos, que são justamente essas enzimas que vão ajudar no processo digestório. E aí, volta aqui comigo. E aí vai depois acontecer um outro fenômeno. Eu sempre penso assim, aquilo que entra, algum momento vai ter que o quê? Sair. Para que você se torne mais suave, se torne mais levezinho. Então a célula também, gente, ela faz aquilo que você está imaginando. E aqui me perdoe, talvez pela palavra um pouco grosseira,
a célula também faz caquinha. Ela também tem que o quê? Excretar aquilo que não é bom. Mas a célula só excreta aquilo que... Ou melhor, a célula só elimina aquilo que não é bom? A gente também vai ver que não. A gente vai ver a diferença já, o que é a diferença entre excretar e secretar. Então o tio Apri já está dando spoiler do que vem aí pela frente. Guarda essas informações. Então aqui, ó, vocês estão vendo aqui a célula na chamada plasmocitose, que é o processo de quê? De excretar, ou seja, ela está excreta aquilo que não é bom para ela. É o termo como é chamado, é de plasmocitose. Guarda esse nomezinho, futuramente você pode até, quem sabe, colocar o nome de alguém que você ama, como seu filho. Imagina você chamando ele de plasmocitose. Venha cá, por favor, meu filho. Vê que momento mais lindo. Mas enfim. E aí, ó, vem todo esse processo aqui, ó, formação do vacúolo residual, que é para justamente, ó, a formação do vacúolo digestivo. Todo esse processo aqui vocês estão vendo, ó, até chegar até aqui, ó. Então, começou nossa historinha onde aqui? No processo de englobamento da fagocitose. Vai correndo, aí, ó, houve o englobamento, houve a quebra, a absorção daquilo que é necessário, aquilo que é importante para a célula, no caso aqui desse protozoário, que é uma ameba, até depois o quê? Ela excretar, ela lançar para fora. Ou seja, sair do meio intracelular para ir para o meio extracelular. Por quê? Porque isso aqui não tem serventia para ela. Possivelmente é até tóxico. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para a gente não perder tempo. Já vou pedir para a produção, por favor, abra essa imagem para que o aluno possa entender agora o que seria a exocitose. E nessa exocitose é justamente esse processo, onde vai ser retirado da célula aquilo que não serve mais para ela. Mas lembrando que a exocitose ela pode se processar, volta aqui comigo, tanto no que tange a questão da excreção, ou seja, excretar, e toda vez que você pensar que a célula está excretando alguma coisa, é algo que não é bom para a célula, aquilo que não é legal, geralmente restos metabólicos. Mas quando a célula está fazendo um processo de secretar, é algo que é bom. Por exemplo, a gente quando chora, é um processo de quê? Secretar. Secretar o quê? A lágrima. Quando a mamãe está dando de mamar, ela também está secretando. Secretando o quê? O leite materno, que é algo que é bom. Quando você vai se alimentar, principalmente de proteína, lá no teu suco gástrico, vão ser secretados substâncias que vão ter a função de alterar teu pH e também o quê? Liberar enzimas para quebra da proteína, principalmente uma enzima chamada de pepsinogênese, que se transforma em pepsina. Vê que coisa mais linda, vê que toda essa orquestra química em prol de um organismo para que ele possa o quê? Funcionar de forma harmoniosa, para que de forma o quê? Perfeita, para garantir uma vida de qualidade. Preste atenção nisso, não perde e preste atenção nas informações que vão vir agora, porque vai ser muito importante para fortalecer, para você poder exacerbar de forma consubstancial e transubstancial esse saber. Próximo slide, por favor, produção, para a gente não perder tempo, que é justamente, abre essa imagem aí, por favor, produção, para a gente diferenciar o que seria a secreção, que a gente falou quase nesse instante, que é o quê? Algo bom. Guarda essa informação. Se está secretando, é algo bom. Se está excretando, se excretar, é algo ruim. Então, a secreção, ação ou efeito de secretar, ó, desenvolvimento ou descarga numa glândula, órgão ou organismo, e etc. De certas substâncias para o meio externo. Então, está sendo liberada coisas que são importantes para quem, gente? Para a célula, que é importante para o organismo. Agora, quando eu penso em secretar, é expelir do organismo substâncias não assimiláveis ou inúteis. Então, a célula está eliminando aquilo que não é legal. Volta aqui comigo e já vou pedir para a produção para o nosso próximo slide, que é um momento que é extremamente importante, que a gente não pode deixar de falar, que é o quê? O momento você precisa saber. Por favor, produção, para a gente não perder muito tempo, abre a nossa próxima imagem, para que esse aluno possa entender como o processo de fagocitar, a fagocitose, o processo de endocitose, como tem uma importância também para a nossa qualidade de vida no sentido da imunidade. Quando você pensar agora em aparato imunológico, em imunidade, para garantir a tua saúde, para garantir que você esteja saudável, essa célula que vocês estão vendo aqui, por favor, produção, volta aqui comigo. Alunos, eu apresento a vocês um macrófago. Macrófago, eu apresento a vocês os alunos. Nunca esquece dessa informação, como os macrófagos
são células que são importantíssimas para o nosso aparato imunológico. Elas são como se fossem grandes, vou usar aqui, me perdoe se eu estiver sendo um tanto exagerado, é quase como se fossem xerifes, é quase como se fossem vigilantes da nossa célula para ver. Quando elas recebem um sinalzinho de outras células que têm essa função, vamos dizer assim, de alertar o sistema imunológico, elas já são liberadas, é quase como se elas fossem lá para justamente tentar já resolver o problema que está acontecendo. E daí, ó, elas se alimentam. Por exemplo, aqui eu usei como exemplo, vocês estão vendo aqui uma bactéria. Essa bactéria possivelmente causaria patógenos que iriam ser realmente deletérios, que iriam ser negativos para o organismo, e elas vão lá e comem. Tá? E ao comer, elas vão justamente promover até um processo também de sinalizar biologicamente, quimicamente, para que outras células venham para defender o teu organismo. Então, repito, é toda uma orquestra química e biológica para que você viva com excelência. Entender isso faz com que você se torne cada vez mais uma pessoa mais interessante e que gere em você a inquietação. Porque, gente, conhecimento é o quê? Como diria Francis Bacon, conhecimento é poder. Mas poder não para pequenar o outro, não para esvaziar o outro, mas para encantar o outro. Então você pode agora, justamente nas rodas dos amigos, com as pessoas que você ama, falar dos macrófagos. Falar sobre a importância dele no processo de fagocitose. Veja como as pessoas vão olhar para você. Vão olhar com um olhar diferente. Vão dizer, poxa, vê que coisa massa. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, que é para justamente a gente fazer aquele momento, o resumo, que é barra um pouquinho revisão. E aí, a endocitose, como a gente já falou anteriormente, então a gente está apenas rememorando, a gente está apenas ratificando o que foi dito. Tipo de transporte ativo, ou seja, tem gasto de energia, que permite a captação de partículas, que no caso seriam nutrientes e outras moléculas, ou pequenas células para o interior da célula. No caso aí a gente pode citar o exemplo do próprio macrófago, tá? E há dois tipos de processos no caso de endocitose, que seria o quê? A fagocitose e a pinocitose. O mais importante de todo esse movimento aqui, gente, de todo esse gasto de energia, é se você entendeu o que é fagocitar, o que é pinocitar e o que é endocitose, pode ter certeza, você deu passos largos para transformar a tua história e principalmente a história de quem tu ama. Por quê? O conhecimento ele tem justamente essa capacidade de fazer cada vez mais você ir mais longe. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que esse aluno possa... Já vou pedir para que você abra essa imagem, que é para que o aluno tenha a noção de qual foram as referências que a gente usou. Volta aqui comigo, por favor, produção. Abre a próxima imagem e eu já vou, nesse momento, já deixar aqui registrado com letras garrafais que toda a mobilização de energia que a gente teve aqui agora, nesse momento, foi por um único propósito. Você, aluno e aluna. E não esqueça, gente, nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Um cheirão enorme e bons estudos. Tchau, 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 tchau.